O pessoal tá perguntando aqui sobre o lance, né, dos OVNIs lá do Acre, né? Eu vou colocar agora aqui no chat para vocês uma conversa na época que o podcast ainda era somente podcast mesmo, né? Somente com áudio, né? Também tem o Edson Boaventura participando lá com a gente, quando era somente em áudio. Eu vou colocar agora, nesse momento aqui no chat, o link sobre a conversa que a gente teve com o Rony naquela época que ele conseguiu, com a lei de acesso à informação, o caso dos índios do Acre, né? Onde ali conversamos a respeito sobre o que aconteceu na época, mulher grávida correndo das luzes e caindo, e infelizmente perdeu o neném. Então, assim, o negócio ali é complicado. E essa semana, né, acho que o Rony tá pensando em ir pra lá também, para poder acompanhar esse caso, sendo que ele que começou alguns anos atrás, se eu não me engano, 2020, 2021, acho que 2020. E ele vai continuar. Na verdade, então tem esse assunto aqui para vocês acompanharem, se vocês quiserem, tá o link aí. Fala, Edson, desculpa. Cleiton, Oi. Na verdade, o Rony, ele deu uma sorte baseado em umas petições que eu comecei a fazer. Foi você? Fui eu que comecei, né? O Rony até numas lives, ele falou, olha, foi graças ao Edson parabéns, que eu consegui os documentos. Porque assim, a lei de liberdade de informação, ela não funciona. Pelo menos quando é o meu nome que está lá, os caras dão um perdido, fala que o já material sabe, foi queimado no incêndio, perdeu na enchente ou foi destruído. E aí, já tá figura carimbada lá no meio dos caras, né? Saiu meu nome lá. 40 anos, né, pô? Então, aí é complicado. E o Rony, como não era conhecido naquela época na ufologia, ele pediu e recebeu, né? Só que eu não consegui receber nada, por quê? Porque é o Edson Boaventura, né? Então os caras ficam tesourando. E você quer ver uma coisa? Isso aqui é um normativo do Exército, o original mesmo, da década de 70, e não teve assim muita atualização. E aqui dentro eles falam, né, das classificações, né, ultra secreto, secreto, confidencial, reservado. Hoje já caiu uma dessas classificações, mas quando se trata de material ultra secreto, eles têm a prerrogativa de ficar postergando o acesso à informação, não deixando você acessar, dizendo que aquilo está em estudo e que o objeto de estudo é algo que vai trazer revelações estrondosas, extraordinárias para a ciência. Tá? Então, eles acabam não revelando, mesmo que não estão pesquisando nada. E agora, um outro fato interessante disso é que eles normatizam aqui a questão da destruição, né? Porque muitas respostas que eu recebi lá do Exército, eles falavam que foi destruído o documento. Eu estou até procurando aqui, tem uma parte que eles falam que quando vai destruir alguma coisa, eles têm que fazer o termo de destruição desse material. E aí, eu, como não sou bobo nem nada, eu pedi para eles o termo de destruição. E a resposta que veio é que o termo de destruição também foi destruído. Né? É ridículo, né? Esse tipo de coisa, mas é porque eles ficam bloqueando o acesso à informação por conta do acordo militar que eles têm com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os americanos. Sim. Isso desde a década de 50. Né? Só que tudo isso está normatizado aqui, nesse livrinho, desde a década de 70, né, 1977. Aqui, ó, destruição. Ó. Esse capítulo aqui trata da destruição. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que tem que fazer o termo, ó. Aqui em cima está escrito termo, aqui, ó, termo de destruição. Não sei se dá para ver. Deixa um pouquinho mais no aí, deixa centralizado, aí, o pessoal depois pausa e dá uma lida. Pausa e dá uma lida. Então ele fala aqui, ó, será lavrado um correspondente
termo de destruição assinado pelo responsável por sua custódia e pelas testemunhas, o qual, após oficialmente transcrito no registro de documentos sigilosos, será remetido à autoridade que determinou a destruição e ou a repartição de controle interessado. Ou seja, está lá o negócio, não tem como destruir o termo de destruição, né? Porque no termo de destruição vai o resumo. Então, assim, fica nitidamente a vergonhice, né, desses órgãos militares, principalmente aí as Forças Armadas, de inteligência, a própria gabinete de presidência da República, que bloqueia um monte. Sabe o que eu pedi recentemente? A agenda da visita do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à instalação do Aramar. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que ele esteve lá para ver a criatura de Varginha. Eu sei a data, sei com quem ele foi, né? Sei tudo direitinho. Sabe qual eu obtive? Que eles não têm isso. É absurdo. É absurdo. Se eles têm de outros presidentes, como é que não tem do Fernando Henrique? De uma visita, né, numa instalação de segurança, né, que cuida ali da parte nuclear também, né, onde foi estruturado o submarino atômico brasileiro. Mas é aquela coisa, eu achei um Record de Jornal na época que cita que ele esteve lá na data tal, juntamente com fulano de tal, cicrano, os caras lá da inteligência também estiveram lá, alguns políticos, ministro tal, da parte mais militar, né, junto com ele. Agora, essa visita, pelo que eu fiquei sabendo, foi por conta da criatura de Varginha lá. Só que, fazendo essa solicitação, eles não me informaram isso. Sim. Falaram que não tem. Não temos esses dados aqui. Ô Edson, eu achei muito estranho isso. Com certeza, né? Normalmente, eu já falei aqui algumas vezes no programa, queria até saber sua opinião, se você concordaria ou não, né? Que uma facilidade para os americanos, com toda essas reuniões que está tendo no Congresso, lá no Senado americano, né? Sobre o lance do desacobertamento, ficaria mais fácil para os americanos utilizarem um país, por exemplo, o Brasil, o ET de Varginha, utilizar um país que não seja lá para poder fazer esse desacobertamento, né? Então, às vezes, eles não vão falar dos casos deles lá, eles vão falar de casos que aconteceram em outros países, como, por exemplo, o ET de Varginha novamente, para que jogue tudo no ventilador, ou pelo menos uma parte, né, do que tem que ser jogado, né? Você acredita nisso, que os americanos utilizarão outro país para isso? Acredito, porque as coisas que eles pesquisaram dentro do território americano, é lógico que eles não vão divulgar, dependendo do grau de sigilo ali, não vai divulgar mesmo. Até para a segurança nacional, né? Países da América Latina, né? Com certeza eles vão pegar algum bode expiatório para falar sobre isso, como já está acontecendo. Por exemplo, o Hal Puthoff, que é um físico que trabalhou no BES, ele participou de um podcast lá e falou que ele teve acesso a milhares de páginas de documento gerado, né, pelo Força Aérea Brasileira no Pará, isso em 1977-78, que é a Operação Prato, e também teve acesso a centenas de fotografias e 15 horas de vídeos. 15 horas de vídeos. Ou seja, isso está lá nos Estados Unidos. Então, algo desse tipo, de repente, pode ser que venha à tona, né, de alguma forma, porque não é material deles, é material de um paizinho aí, Brasil, Sim. Ou pega alguma coisa lá do México, né, alguma coisa de algum outro país, Argentina, por exemplo, né, que também tem um acordo com o governo norte-americano. Tanto é que quando o Bill Nelson veio para cá, que é o diretor da NASA, onde que ele passou primeiro?
Argentina. Depois ele foi para onde? Brasil. Que lugar do Brasil ele foi? Para São José dos Campos, para o INPE, né, que é onde tem esse acordo, que é a nossa área tecnológica, nossa área 51 tecnológica, fica lá em São José dos Campos. É isso aí. Fala, Marcelão. Edson, eu vou aproveitar uma pergunta aqui do pessoal do chat, lá do início do chat, que a Simone Ramalho fez. Nesses seus 40 anos aí de ufologia, de dados coletados, né, de pesquisa de campo, acho até difícil você responder isso, talvez não um, mas alguns. Qual o caso mais impactante que você, Edson Boaventura, se deparou nesses 40 anos de ufologia? Em ordem, vou falar 3, tá? Em ordem crescente, né? Do terceiro colocado para o primeiro. Do terceiro colocado para o primeiro. Terceiro colocado, Operação Prato. Segundo colocado, o caso Varginha. E primeiro colocado, o caso Cláudio, que também foi em Minas Gerais, e durou de novembro de 2009 até dezembro de 2009. Tá? Então, seria inclusive o mais recente, né? Recente e mais recente dos 3. Tem detalhes mais cabeludos, né? Inclusive detalhes não divulgados ainda, né? Porque por conta dos militares que estão na ativa, né? Mas que a gente já sabe aí alguma coisa, né? E desses 3 casos... Teve um missing time, né? Com os também, PMs, né? Teve um missing time com os PMs, né? Teve. Está nos relatórios oficiais esse registro, né? Do missing time. Fala. Entre esses 3 casos que tu citasse aí, o que chama atenção é a interação dessas tipologia com o convívio tipo nosso aqui. Claro que existem casos nos Estados Unidos, na Europa, Japão, mas parece que no Brasil os casos que se concentram sempre são de interação entre no caso a vítima, né, a pessoa, né, que está avistando ou tendo contato, né, ou no caso envolve forças armadas. Parece que existe uma relação de mostrar essa interação, né, parece uma psicologia. Eu acho disso aí. Olha, a questão de ter o envolvimento da Força Aérea Brasileira, nesses 3 aí que eu citei, teve. E nesses 3 teve um envolvimento também norte-americano, para você ter uma ideia. Né? Tanto na Operação Prato, hoje a gente tem como comprovar, tem documentos que citam agentes norte-americanos, tem uma série de indícios, depoimentos que comprovam isso. No caso de Varginha, sem sombra de dúvida, no próprio livro mesmo que eu escrevi, eu fiz um capítulo trazendo informações, né, sobre os norte-americanos aqui norte-americanos no Brasil, e aí eu embaso com depoimento de pessoal da FAB, as aeronaves que foram utilizadas. Tem também o depoimento do Marcos Feres, que é o ex-controlador de voo, que falou sobre o C-17 americano que pousou em Viracopos, e depois lá estava esperando helicópteros para levar os americanos para Varginha. Tem, por exemplo, a carta do Bill Clinton, onde ele pede explicações do que chegou na área 51, em Groom Lake, né, vindo aqui da América, né, do Brasil, e pousou lá na área 51. Existem os acordos que o Fernando Henrique também fez naquela época com os americanos. Inclusive a troca do astronauta Marcos Pontes, né, para poder... Teve isso também. Sim. Tem o Bob Pratt, que alguns falam que ele era agente da CIA, que teve, inclusive... No caso Varginha também, teve na Operação Prato. E é uma coincidência também a destruição da nossa base de Alcântara também, a mesma época, né? Isso. E tem esses 2 aqui, que é a Leslie Ken e o Joshua Reid,
são americanos que conhecem o piloto que transportou a criatura de Varginha e a nave para a Área 51. Tá? Então, o envolvimento em Varginha, pleno. Outra coisa, Varginha, ela foi comunicada pelo NORAD, pela USAF, né, Força Aérea Norte-Americana, diretamente no CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, lá em Brasília, que quem estava coordenando tudo isso era a Força Aérea. É que como a base mais próxima onde caiu o objeto, né, depois de ter sido abatido, era o Exército, então o Exército também assumiu meio que conjuntamente com a FAB, com a Força Aérea Brasileira. E no caso de Cláudio, né, já agora partindo para Cláudio, teve o envolvimento americano e da Força Aérea também, porque nós entrevistamos o Cabo Rabelo, que tirou foto do OVNI na época, e vieram agentes da Força Aérea. Aí, pasme você agora, a gente não estava falando do caso de Lagoa Santa? Então, a base aérea que pegou o material de Cláudio, a Força Aérea que pegou o material de Cláudio, é a base aérea de Lagoa Santa. Tá? Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Olha só. E esses militares de Lagoa Santa pegaram o chip da máquina dele, copiaram as fotos, depois apagaram e devolveram o chip vazio e falaram para o Cabo Rabelo: olha, o que você viu foi fogo fato, tá? Ponto final, e não fala mais nisso. Coisa, entendeu? né? Então é assim que funciona Sim. a ufologia no Brasil, né? O cobertamento, ele existe, é real. É lógico que aquela intimidação... Você já passou por alguma intimidação ou não? Eu passei por conta do caso Varginha, né? No passado, grampearam o meu telefone e ameaçaram, né? Falando que eu tinha que calar a boca, senão... falaram assim, ó... Através de ligação? Estuda telefone? na escola tal, no endereço tal, e é melhor você calar a boca, senão pode acontecer um acidente. De repente acontece um acidente com o seu filho, bem assim. Canalhas. Entendeu? Então é complicado. Mas de lá para cá, eu já tive o celular, né, também invadido e apagado mensagens importantes que falavam a respeito da filmagem da criatura de Varginha. Na verdade, apagaram um período, né, onde eu tive essas conversas, mas de todo o celular. E hoje eu, conversando, né, com o pessoal da inteligência, tudo amigo, eles falaram que tem uma tecnologia, tem um aparelhinho, aí basta eles pararem com o carro na frente da minha casa aqui, né, o do lado ali, né? próximo, coloca o meu número de telefone e já é Elvis, entendeu? Sim. Então ele falou, o próprio cara da inteligência, olha, pega as coisas que são importantes, copia, faz 3 cópias, coloca dentro da carne, enrola bem enroladinho, põe no congelador, põe na geladeira. Olha né? só. Outro você coloca num lugar totalmente imprevisto, né? Que mesmo que façam uma invasão na sua casa, não vão localizar. Então hoje a gente está mais esperto com relação a esse tipo de coisa, né? E também a desinformação, que é algo normatizado nas Forças Armadas, eles usam muito, né? Que ele chama contra-informação. Sim, com a informação vem a desinformação, meias verdades, meias mentiras, né? Eles colocam ali tudo misturado e tiram você da verdade, do foco.